O metrô ligeiro de superfície de Florianópolis. Uma visão de futuro para os dias de hoje. Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina. Ilha de exuberante beleza natural e extraordinária diversidade geográfica, humana e cultural. Banhada pelo Oceano Atlântico e popularmente conhecida como a Ilha da Magia, esta cidade evidencia um estado cheio de contrastes e riquezas econômicas, sociais e culturais, passando por praias mundialmente famosas a etnias e culturas que conjugam em uníssono um local onde, em meio à pujança econômica, a vida transcorre de forma civilizada e tranquila. Economicamente, Florianópolis está ancorada no setor tecnológico, construção civil, serviços, comércio e turismo, e não para de crescer e expandir-se em todas as direções. Em termos de povoamento, apresenta um conurbado contínuo em uma malha urbana de grande densidade. O acesso à cidade se dá através de eixos e radiais que atravessam longitudinalmente o território no sentido norte-sul e ligam Florianópolis a outras cidades do estado e a estados fronteiriços. Já o estado de Santa Catarina, com apenas 1,1% do território nacional e cerca de 6,2 milhões de habitantes, é a sexta maior economia estadual dentre os 27 estados brasileiros e detém o segundo melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no país, além da melhor distribuição da riqueza em nível nacional, com uma renda per capita de cerca de 9.800 dólares americanos. Estes índices colocariam este estado no 29º lugar no ranking mundial de países e a sua capital na 12ª posição pelo IDH. Não é surpresa, portanto, que esta cidade seja com frequência associada ao paraíso entre as capitais brasileiras. Tanto o desenvolvimento e a perspectiva de qualidade de vida para a população trazem um grande desafio, comum a qualquer cidade que vive neste contexto expansionista. Dificuldades de circulação nas principais artérias da cidade e, sobretudo, na ligação entre o continente e a ilha de Santa Catarina, separados entre si por um canal atlântico, que no seu ponto de maior aproximação tem 420 metros. A ligação entre o continente brasileiro e a ilha de Santa Catarina tem na ponte Hercílio Luz, que data de 1926, a sua primeira tentativa de solução, hoje um belo monumento da arquitetura do ferro e cartão postal da cidade. Em 1975 e 1991, foram construídas as pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos, hoje responsáveis pela totalidade da circulação entre ambas as margens. A despeito desses esforços, a conexão continente-ilha mostra-se hoje claramente ineficiente frente ao volume de veículos que circulam pelas pontes, gerando engarrafamentos intensos e crescentes, especialmente nos horários de pico no início da manhã e final do dia. Estima-se cerca de 20 mil veículos por hora nestes horários, dificultando a mobilidade das pessoas e penalizando a economia com improdutividades várias. Aumento do consumo de combustíveis, horas de trabalho perdidas e estresse, além do preocupante aumento da poluição atmosférica resultante da emissão de gases de efeitos estufa pelos veículos. Sem alternativas de transporte que não sejam rodoviárias, o quadro tende a piorar, delineando um problema futuro de dimensões impactantes na qualidade de vida da população, com consequências altamente negativas para a economia, meio ambiente e turismo. Tal situação não poderia deixar de estar no centro das preocupações de governantes e na agenda política atual, quanto a planos e projetos ligados a acessibilidades, mobilidade e transportes urbanos. A despeito de serem louváveis, a grande maioria das soluções em trâmite nos corredores governamentais se concentram na construção de uma quarta ponte e no reordenamento da circulação de veículos. Complementarmente, um projeto de criação de BRTs, Bus Rapid Transit, faixas de circulação exclusiva para os transportes públicos, também existe. Em ambos os casos, estamos falando de projetos de longo prazo, com alto orçamento e de aplicabilidade problemática, frente à perspectiva de crescimento contínuo da densidade populacional na região, devido a novos empreendimentos residenciais, comerciais e turísticos. Em suma, podem ser soluções pouco sustentáveis e de baixo potencial de escalabilidade.
O que podemos fazer neste contexto? Precisamos de uma solução eficaz, com custos exequíveis, implementação e resultados no curto prazo. Além disso, a proposta precisa ser complementar aos projetos em discussão atualmente, de forma a conjugar as alternativas presentes e integrar as soluções para sistemas de transporte no futuro, em uma visão de longo prazo e com sustentabilidade em termos econômicos, sociais e ambientais. Precisamos vislumbrar benefícios inequívocos para a população de Florianópolis, para o estado de Santa Catarina e, em última instância, para o Brasil. A solução passa de acordo com a avaliação efetuada pela instalação de uma rede de metrô ligeiro de superfície, a exemplo do que fizeram diversas outras cidades no mundo em situações semelhantes à de Florianópolis. Esta é uma solução de grande capacidade de transporte, confiabilidade, investimento moderado e ambientalmente amigável. Além disso, apresenta baixo custo tarifário e impacto negativo extremamente reduzido, cuja implementação poderá ser concluída dentro de 2-3 anos após a tomada de decisão. Outra grande vantagem deste caminho é a possibilidade de faseamento do projeto, podendo a rede ir sendo construída por linhas que, no final, se congregam para oferecer uma solução integrada, de elevada capacidade e abrangência territorial. Isso significa que a primeira linha, aquela que contribuiria definitivamente para a eliminação do gargalo que temos hoje entre continente e ilha, pode estar praticamente concluída em meados de 2014, a pouco mais de 2 anos da data de hoje. A parte crítica desta solução é a instalação nas pontes da infraestrutura para receber o metrô ligeiro, que requer uma abordagem especializada em termos de engenharia e tecnologia de construção para se confirmar a viabilidade técnica do processo, estimar os custos de investimento, dimensionar as obras e estabelecer um plano de intervenção de baixo impacto no tráfego diário nas pontes durante o período de construção. Existem, a priori, 3 alternativas para a instalação da infraestrutura do metrô ligeiro na ponte. Primeira, utilização das faixas laterais, que seriam de uso exclusivo do metrô, mas que permitiriam a coexistência com o transporte rodoviário. Segunda, ocupação do vão entre as pontes, onde seria construída uma nova pista, não conflituando em qualquer aspecto com a circulação viária. Terceira, em uma variação da segunda alternativa, construir a pista acima do plano de travessia, o que possibilitaria o aumento do espaço utilizável pelas faixas de rodagem para cerca de 20 metros, 2 a mais do que o espaço existente entre as pontes. Esta solução representa um ganho potencial de 35% a 45% do tráfego de passageiros diário entre o continente e a ilha em ambos os sentidos, cerca de 90 mil passageiros e 40 mil veículos a menos por dia. Conceitualmente, o projeto da rede de metrô ligeiro poderá comportar, numa primeira etapa, um máximo de 3 linhas, cuja construção começa pela que assegura a travessia do canal de ligação e parte de uma estação central localizada no município de São José, em um espaço fronteiro à BR-101, atualmente ocupado pelo Ceasa. Neste cenário, as 3 linhas são as seguintes: a linha acima referida, que ligará a estação central, do lado do continente, e o atual terminal urbano de caminhonagem da Baixa, Tissem, na ilha.
Uma linha circular interna, LCI, que parte deste terminal, evolui pelas ruas Pedro Ivo Campos e Felipe Smith, para então se inserir na Avenida Rubens de Arruda Ramos, Avenida Beira-Mar, até alcançar a Avenida Mauro Ramos, a partir da qual chegará à zona administrativa e governamental da Baixa, fechando a circular através da Avenida Paulo Fontes. Por fim, uma linha também em anel, a linha circular externa, LCE, que parte da Avenida Beira-Mar para o norte, servindo bairros críticos onde se insere o campus universitário, evoluindo no sentido da Avenida Perfeito Valdemar Vieira e fechando-se numa interseção com a LCI, na zona administrativa e governativa. É também a partir da LCE que parte uma antena de ligação para sul, ao Aeroporto Internacional de Florianópolis Hercílio Luz. Nesta configuração, a rede possui uma extensão total de cerca de 37 quilômetros, cobrindo a cidade de Florianópolis de forma integral, que passa a contar com transporte público de passageiros de elevada capacidade e qualidade, sobretudo nos horários de pico e gargalos mais elevados. Em termos de impacto na oferta de transporte e fluxo de passageiros, estima-se atender por hora cerca de 12 mil passageiros, com perspectiva de redução entre 35% e 45% no tráfego das pontes entre continente e ilha. Os benefícios esperados são imediatos: menor congestionamento, maior eficiência econômica e energética, evidentes ganhos de produtividade, com menores custos e tarifas de transporte, e ganhos ambientais significativos, devido a menores taxas de emissão de gases, entre outros. Numa perspectiva de mais largo alcance e abrangência territorial, numa segunda fase, e do lado do continente, esta rede poderá evoluir de modo a efetuar ligações a norte e a sul, penetrando nos municípios de São José, Biguaçu e Palhoça, além de fazer ligação direta à BR-101 e à via litorânea, com reflexos imediatos na diminuição do volume dos fluxos de tráfego gerados na região metropolitana. Em um projeto de intermodalidade mais elaborado, da mesma forma econômica e socialmente relevante, é possível prever a ligação do metrô ligeiro a terminais marítimos instalados em cada uma das margens, que viabilizariam a criação de plataformas de cabotagem marítima com grande potencial de carga, aptas para suportar aumentos significativos de tráfego, viabilizando um sistema de transportes com alta capacidade para atender demandas futuras, algo já delineado quando se observa os índices de crescimento econômico e demográfico na região. O projeto do metrô ligeiro de superfície em Florianópolis representa uma mudança radical nos padrões de mobilidade na capital do estado de Santa Catarina, aproximando o continente e ilha, com vantagens claras e benefícios inegáveis em inúmeros aspectos, amparado por princípios estratégicos estruturantes assegurados na sua concepção, nomeadamente a intermodalidade, a compatibilidade e a complementariedade modal quanto à oferta de serviços e a integração da rede de transportes de Florianópolis a partir das suas duas componentes fundamentais, a rodoviária e a ferroviária. A participação, se considerado de interesse dos operadores privados de transporte coletivo na solução apresentada, promovendo sinergias já identificadas em outros exemplos onde esta iniciativa foi implementada em um sistema onde todos lucram. Os passageiros, que passam a ter transportes mais cômodos e rápidos, com maior frequência e mais baratos. Os próprios operadores rodoviários, que passam a ter mais passageiros nas suas linhas de ônibus, devido ao alcance a novas regiões. Os investidores e empresários do ramo ferroviário, que têm recompensadas as suas iniciativas com taxas de retorno atrativas. A própria economia e a sociedade em geral, que beneficiam de menor congestionamento, poluição e impacto ambiental. A possibilidade do projeto integrar uma parceria público-privada, com compartilhamento de risco, definição dos parâmetros e variáveis do equilíbrio econômico da concessão e clara definição dos encargos do serviço público obrigatório. A disponibilização de áreas de estacionamento nas principais estações da rede e, sobretudo, na estação central, onde deverá ser construída uma garagem de grande capacidade, de acordo com as necessidades.
A redução sustentável e contínua dos impactos negativos, ruído, congestionamento, poluição atmosférica, sinistralidade, das alternativas hoje disponíveis. A expansão modular da rede para São José, Biguaçu e Palhoça. E futura ligação a terminais marítimos, assim como a conexão com a BR-101 e a Via Litorânea. A possibilidade de construção faseada da rede, com programação adequada dos recursos financeiros necessários. A ligação ao aeroporto atual e a possibilidade de estender-se a rede ao futuro terminal aeroportuário a ser construído. A compatibilização do metrô ligeiro com a introdução de BRTs, com o aumento dos níveis de serviço, qualidade e capacidade da oferta, da eficácia e eficiência dos transportes e dos índices de satisfação do cliente. Não comprometimento ou conflito com as soluções estruturantes em matéria de acessibilidade, mobilidade e transportes que se encontram em fase de avaliação. Mantém-se abertas todas as portas para que o metrô ligeiro de superfície possa contribuir para a satisfação das necessidades públicas em todos os aspectos abordados, integrando-se aos planos em fase de execução com aporte de soluções de qualidade, capacidade, confiabilidade e segurança imbatíveis, seja pelos custos de investimento, das tarifas de transporte ou dos impactos ambientais, em prol da qualidade de vida e do bem-estar social das populações do estado de Santa Catarina e da sua capital, Florianópolis. O futuro é aquilo que o homem ousa imaginar. Estamos prontos para este desafio. Venha conosco nesta jornada.